levar dinheiro? Qual bairro me hospedar? E como funciona o transporte na cidade? Assista esse vídeo até o final, que ele será um verdadeiro guia para a sua viagem a Buenos Aires. Olá pessoal, aqui quem fala é a Priscila e o meu canal foi criado para compartilhar com você dicas de viagem, destinos, milhas e muito mais. E desde já estou muito feliz por você estar aqui acompanhando. Eu sei que quando a gente está planejando uma viagem, principalmente para um lugar que nós nunca fomos, surgem muitas dúvidas, né? E aí a gente sai procurando a todo canto, né, coisas sobre o destino para que a gente vá mais seguro, precavido, não é verdade? Então eu preparei esse vídeo para te ajudar, você que está planejando a sua ida a Buenos Aires. E o primeiro tópico que nós vamos falar é sobre aeroporto. Buenos Aires tem dois principais aeroportos, tá? O aeroporto de Ezeiza, que é o principal aeroporto, um aeroporto que está mais ou menos 22 quilômetros de distância ali do centro de Buenos Aires, e ele é que recebe mais voos internacionais. Tem também o Aeroparque, que é um aeroporto bem próximo ao centro, fica a 2 quilômetros, e ele recebe mais voos internos ali da própria Argentina e alguns da América do Sul. Aqui no Brasil saem voos tanto para Ezeiza quanto para Aeroparque. Quando eu emiti a minha passagem, a ida eu chegaria pelo Aeroparque e a volta pelo aeroporto de Ezeiza. Mas eu não tinha pesquisado ainda qual que era a distância de cada aeroporto. Se eu soubesse isso na hora de emitir a passagem, eu iria preferir entrar e sair pelo Aeroparque, se o valor fosse o mesmo da emissão, tá? Mas eu não tinha pesquisado ainda. Então, quando você for emitir as suas passagens, se tiver essa opção, ótimo, o Aeroparque tá bem mais próximo, o Uber, o transfer é mais barato, tá bom? Se não, o Ezeiza, sem problemas. Segundo ponto, requisitos para entrar no país. Então, para entrar na Argentina, não é necessário visto, comprovante de vacinação e também não é necessário passaporte. Eu recomendo muito você emitir um passaporte se você não tiver ainda, porque eu creio que passaporte atrai viagem. Mas se você não tiver passaporte, não tem problema. Não é necessário para entrar na Argentina, tá? Você tem que ter pelo menos um documento com foto na validade, então eu recomendo que você viaje com o seu RG dentro da validade, tudo certinho, se você não tiver passaporte. Se você tiver, você pode levar ele como documento para entrar, sim. Terceiro ponto, imigração, né? Algo que muitos ficam receosos quando pensam em viajar a primeira vez num país, principalmente um país que a língua não é português, né? Para quem não fala ali um portunhol, pelo menos. A imigração, ela é bem tranquila. Por quê? Buenos Aires, a Argentina de forma geral, está acostumada a receber muitos brasileiros, tá? Então, de forma geral, como que foi para nós, né? Eu e meu marido, quando nós passamos na imigração. O agente da imigração foi bem educado, aliás, e ele perguntou quantos dias nós iríamos passar no país e aonde nós iríamos ficar hospedado. Eu falei o nome do hotel e ele não entendeu o nome do hotel. Mas não tem problema, né? Eu perguntei pra ele se eu poderia mostrar a reserva pelo celular e ele falou que sim, super simpático. Mostrei o nome do hotel, ele só registrou ali no sistema dele o nome do hotel e já liberou, tá? Então a imigração é bem tranquila. De forma geral, vão te perguntar quantos dias você vai ficar no país e qual hotel, Airbnb, enfim, você vai estar hospedado. Então, não se preocupe. Quarto ponto, qual a melhor forma de ir do aeroporto até a minha hospedagem? Então, você já pousou em Buenos Aires, já passou na imigração, tudo certo? Qual a melhor forma de se deslocar do aeroporto até a sua hospedagem? Bom, você tem algumas opções. A primeira é o transfer, que você reserva antecipadamente, tá? Antes de chegar no país. Nós preferimos essa opção na nossa ida a Buenos Aires, então a gente contratou um transfer para nos deixar até a nossa hospedagem. Por quê? A gente já estava economizando em outros pontos da viagem e a gente queria a comodidade de chegar e já ter um carro te esperando para te levar. Mas o nosso transfer atrasou. Então, nós ficamos 40 minutos esperando da hora que a gente desembarcou até a hora que o transfer chegou. E isso fez a gente se arrepender muito em ter contratado o serviço de transfer, tá? E isso que era no Aeroparque, um aeroporto mais próximo do centro. O nosso voo não atrasou, ele chegou como combinado. Na verdade, quem atrasou mesmo foi o transfer. Enquanto a gente ficava ali esperando, a gente aproveitou para testar também a segunda opção, que seria o Uber, para ver se ele funcionaria bem ali do aeroporto até a hospedagem. E funcionava muito bem. Tinha Ubers próximos, o valor estava super acessível. Claro que se você estiver no aeroporto de Ezeiza, o Uber vai sair um pouquinho mais caro, assim como o transfer também, tá? Então, a segunda opção seria o Uber, que hoje eu faria desta forma. Eu iria de
Uber, tá bom? Do aeroporto até a hospedagem. Se você chegar no país sem internet, não tem problema, você vai se conectar ao Wi-Fi do aeroporto pra pedir Uber e dá super certo. Eu pedi transfer, me arrependi, não pediria de novo, principalmente se eu pousasse no Aeroparque. Mas você tem essas duas opções, transfer ou Uber, pra você escolher. Já aproveitando o gancho do Uber, vamos pro nosso quinto ponto, que é como se locomover na cidade. Então, o transporte público de Buenos Aires funciona muito bem. Tanto o metrô quanto o ônibus, ele é super bem conectado na cidade, né? Na parte central. Então, é muito fácil utilizar o transporte público lá. O que você vai precisar? Você vai precisar fazer o seu cartão SUB. O cartão SUB é o passe que vai te dar acesso tanto ao metrô quanto ao ônibus. Ó, eu fui buscar o meu cartão para mostrar para vocês, esse cartãozinho aqui, o cartão SUB, ele que vai te dar acesso tanto ao metrô quanto aos ônibus, e não só em Buenos Aires, tá? Na Argentina de forma geral. E onde você consegue comprar? Algumas estações de metrô vendem o cartão, mas se você não achar lá, você pode comprar em algum quiosco, que seria uma espécie de quiosque aqui no Brasil, sabe? Banca de jornal, onde a gente ia recarregar o celular, comprar um chiclete, comprar uma bala. Principalmente na região central tem muitos quioscos, então você vai encontrar com muita facilidade, vai poder adquirir o seu cartão. E você pode recarregar tanto com atendente lá na estação de metrô, quanto naqueles guichês de autoatendimento. Eu testei das duas formas e foi bem tranquilo. Para atendente eu falei que eu queria recarregar 3.000 pesos. A passagem, se eu não me engano, era algo em torno de 600 pesos cada uma. E eu testei também a maquininha de autoatendimento, ela é bem tranquila, super intuitiva. Uma coisa interessante é que você não precisa comprar um cartão desse para cada viajante. Então, por exemplo, eu viajei com o meu marido, eu não precisei comprar um para mim e um para ele, tá? Basta um cartão, recarregar ele, que você consegue utilizar pelos dois. Não é obrigatório um para cada pessoa. Uma diferença entre a forma que é cobrada o metrô e o ônibus é que no ônibus, quando você embarca, você tem que falar para o motorista mais ou menos aonde que você vai descer. E aí ele vai calcular quanto que é o seu passe e vai descontar o valor do teu cartão. Eu achei um pouco confusa essa informação quando eu fiquei sabendo. Eu perguntei para uma amiga que mora lá, perguntei como que ele fazia conta disso, quilometragem, enfim. Ela disse que é tranquila, ele tem uma tabela e é assim que funciona. Você tem que falar mais ou menos aonde você vai descer e ele vai calcular quanto que é o seu passe. Nós não utilizamos metrô e ônibus nessa nossa ida à Argentina, apenas no último dia de viagem e proposital, porque eu queria testar como que funciona o metrô, se ele era bem conectado, se era fácil e intuitivo, e é sim. Nós preferimos utilizar Uber, então uma segunda forma de se locomover em Buenos Aires é através do Uber. O Uber funciona muito bem, nós usamos em todos os dias da viagem e a gente achou que os passes eram bem baratos, então de um lugar para o outro sempre dava em torno de 2.000 pesos, 2.500, 3.500 pesos. O dia que deu mais caro foi 4.000 pesos e a distância era mais longa mesmo. Então a gente achou um valor acessível, né? Estávamos em dois, eu e meu marido, e a gente preferiu se locomover de Uber. Então o Uber funciona muito bem ali na cidade, principalmente na parte central. Sexto ponto, chip de internet, que é muito importante também, porque afinal a gente quer estar conectado, utilizar Google Maps, redes sociais, pedir um Uber, por exemplo, né? E basicamente nós temos três opções. A opção número 1 é você verificar com a sua operadora se ela tem o plano Mundo ou Plano América para você contratar e conseguir utilizar a internet lá fora, lá na Argentina. Eu fiz uma pesquisa, né? Algumas operadoras eu vi que o valor é acessível e outras que são bem caras e não vale a pena. Então vale a pena você ver qual é a sua operadora e dar uma olhadinha nisso. A segunda opção seria a opção mais cômoda, que é contratar um chip global, tá? Então você vai comprar o chip antecipadamente pelo site, ele vai chegar na sua casa. Tem a opção de eSIM também para os celulares mais novos que não tem a caixinha do chip, o que é muito legal. Ele tem um valor mais alto, mas a vantagem é que você vai chegar no país já com internet, o que é algo muito válido, ainda mais na sua primeira experiência, você tá um pouco receoso, um pouco inseguro, né? Já quer chegar no país conectado para pedir um Uber, né? Para falar com alguém, enfim. Então essa é uma opção mais cômoda, mas tem um custo um pouquinho mais elevado. Eu tenho parceria com o meu chip para os integrantes aqui do canal, então se você gostaria dessa comodidade de já chegar no país conectado, eu vou deixar aqui o link na descrição com o cupom de desconto e no final do vídeo você dá uma olhadinha lá nos planos. E a terceira opção seria a opção mais econômica, que é comprar um chip quando você chegar em Buenos Aires. Nessa viagem, nós utilizamos essa estratégia porque eu queria testar
como que funcionava isso na prática, tá? E a gente deu a sorte que ali na rua do hotel tinha um lugar que vendia chip e já instalava, então foi bem tranquilo. Mas se não, nós iríamos na rua Florida, porque eu sei que lá tem várias lojas para adquirir chip. E as principais operadoras de Buenos Aires é a Claro e a Personal. Então você vai ver várias lojas da própria Personal. Você pode ir numa loja da Claro, uma loja da Personal, ou você pode comprar o chip num quiosque. É importante você comprar o chip e já instalarem para você não ter dificuldade na instalação, sabe? De ter que ligar, ter que colocar um documento igual é aqui no Brasil. Então é legal você comprar num lugar que já instalem para você. Onde nós compramos, o valor girava entre R$30 e R$70 o chip já com um plano de internet. Então dependia de quantos gigas você queria contratar. Eu achei um valor ok, bem acessível, então eu escolhi se eu queria 10 gigas, se eu queria 5 gigas, tá? Mas um ponto de atenção para quem quiser fazer essa terceira opção, quer comprar um chip num quiosco ou numa loja oficial na Argentina. Nós não encontramos o eSIM, tá? Que é o chip virtual. Falam que estudava o chip americano e aí turista não conseguia ter acesso a ele, enfim, falaram essa informação pra gente. Então o celular do meu marido era eSIM. Ele ficou sem internet e só eu fiquei com internet, que eu comprei o chip mesmo, físico, e eu ficava roteando pra ele. Então, ponto de atenção. Da próxima vez, possivelmente, eu vou levar o chip global mesmo, né? Mas dessa vez eu quis testar como que funcionava comprando lá na prática. Então, recapitulando, você tem a opção de verificar se o seu plano tem o modo América, o modo Mundo, comprar um chip global e já chegar conectado, ou comprar um chip lá num quiosco ou numa loja oficial, como a Claro e a Personal. Agora, conta pra mim, esse conteúdo tem te ajudado? Tem tirado as suas dúvidas? Tem te ajudado a se preparar para sua viagem? Então deixa o seu curtir aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você acompanhar todos os próximos vídeos que vão ser postados aqui, pra gente ficar mais próximo também, né? Sétimo ponto, câmbio. Qual que é a melhor forma de levar dinheiro pra Argentina? A melhor forma de levar dinheiro pra Argentina é através do câmbio Blue. Então, pra explicar pra vocês como que funciona. Lá existem 3 câmbios: o câmbio oficial, o câmbio paralelo, que também é chamado de câmbio Blue, e o câmbio tarjeta. Nós, turistas, vamos utilizar o câmbio Blue. E como que funciona, né? Eu vou ter que trocar o meu dinheiro com cambista, né? Lá escondidinho, isso e aquilo? Não, tá? A agência Western Union, ela utiliza o câmbio Blue. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um Pix para a agência Western Union para você sacar lá na Argentina. Você vai sacar o seu dinheiro lá em Buenos Aires, em uma das casas da Western Union. E em Buenos Aires tem muitas agências da Western Union. Então, quando eu viajei, em junho de 2024, a cotação estava o seguinte: R$1 valia 240 pesos pelo câmbio Blue que a Western Union utiliza, tá? Vocês só tem que ter alguns pontos de atenção com a Western Union. Algumas agências não têm dinheiro e é real. Então você pode bater na porta de algumas agências e elas não terem dinheiro. O ideal é você mapear antes de viajar pelo menos umas 3 agências, ver ali no Google Maps a avaliação delas, tá? Pra você ter 3 cartas na mangas, né? Então foi uma, se não tiver, você vai na outra, tá? Ponto número 2. A maioria das agências não abrem de final de semana, então se você chegar no final de semana não vai conseguir sacar dinheiro, mas eu tenho uma dica quanto a isso, aguarda aí que eu já vou te dar. O ideal é você fazer transferências em ciclos menores. Então vamos supor que você queira transferir R$3.000 para você utilizar na sua viagem, para comer, pagar passagem, enfim. Você transferiu R$3.000 para a Western Union, foi lá na agência e o atendente falou para você que não tem todo aquele valor para te dar, né, naquele dia. O que acontece? Ele não consegue converter só R$1.000 ou R$2.000. Por quê? Você transferiu 3.000. Ou você vai sacar todos os pesos equivalentes, ou você não consegue sacar nada. Então, uma dica que eu dou pra você é: faça transferências em ciclos menores. O que nós fizemos? Eu transferi para a Western Union de 500 em 500. Então, se eu iria transferir R$3.000, eu fui fazendo de 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, até completar os R$3.000, que era o que eu queria sacar. Eu fiz dessa forma e deu super certo, tá? Você tem que levar um documento seu junto com você para a agência. Eles vão te pedir um documento com foto. E é importante também você ter feito seu cadastro certinho na Western Union, não ter errado seus dados, para que você não tenha problema durante o saque. Se você fizer tudo isso certinho, vai dar super certo. Nós sacamos. Eu já tinha mapeado algumas agências também, então nós tínhamos 3 agências mapeadas e a gente conseguiu sacar o dinheiro tranquilamente. E é
essa sem dúvida é a forma mais vantajosa para você poder utilizar pesos na sua viagem, não trocar nas casas de câmbio aqui porque elas não utilizam o câmbio Blue, mas a Western Union sim. E consequentemente o seu dinheiro vai render mais. Entretanto, a gente nunca pode viajar com apenas uma forma de pagamento, né? Então eu sempre viajo com mais. E o que eu te indico nesses casos? Você ter os seus cartões globais. Vou mostrar o meu pra você. Na verdade, vou mostrar os meus, né? Então eu tenho a minha conta na Wise e tenho a minha conta na Nomad. É muito importante você ter os cartões globais para as viagens internacionais. Por quê? O split bancário é muito baixo, a taxa de serviço não se compara com os cartões de crédito que nós temos aqui no Brasil. E já digo pra você, nunca utilize os cartões convencionais aqui no Brasil nas suas viagens internacionais, senão você vai pagar taxas altíssimas, tá? Esses dois bancos, eles têm abertura gratuita para você, então é muito prático. Basta você baixar o aplicativo, abrir a sua conta e você já vai ter acesso. Você vai fazer o seu Pix para a conta global e vai utilizar o seu cartão na sua viagem, tá? Então eu tenho os dois, gosto muito dos dois e recomendo para vocês. Eu vou deixar também o link para você abrir sua conta aqui na descrição do vídeo. Então nunca viaje com apenas uma forma de pagamento. Você vai sacar os seus pesos na Western Union, mas você também vai ter os cartões globais caso precise utilizar. 8º ponto, onde se hospedar. Estar bem localizado é muito importante numa viagem, porque vai facilitar ali a sua ida e vinda aos pontos turísticos. Então eu vou falar sobre os principais lugares para se hospedar em Buenos Aires para você escolher aonde pretende ficar. Primeiro bairro é o bairro da Recoleta. É um bairro mais nobre, um bairro mais sofisticado. Ele tem uma arquitetura europeia, eu gostei bastante de andar por lá. E é no bairro da Recoleta onde fica o cemitério, o famoso cemitério de Buenos Aires, o cemitério da Recoleta. Então é um bairro bem bonito, bem nobre e sofisticado. Tem também o bairro de Palermo, é um bairro mais descolado, então é um bairro que tem muitos restaurantes, um grande polo gastronômico, né, uma vida noturna mais agitada, então você que gosta de toda noite sair, Palermo pode ser uma boa opção para você. É uma região hoteleira um pouco mais distante do centro e um pouquinho mais cara também. Tem o bairro de Porto Madeiro, que era uma região ali portuária, que ela foi revitalizada e agora é um bairro sofisticado, moderno. Também tem um polo gastronômico muito grande, né? E ali onde rola muito business, muito negócios também. É um bairro bem bonito e para quem gosta de comer, né? Sair à noite para jantar, também tem vários restaurantes, um polo gastronômico muito grande. E por fim, tem a região do centro, que eu considero que é a melhor região para estar hospedado. Por quê? Porque fica próximo da maioria dos pontos turísticos históricos. Mas, em contrapartida, também é uma região um pouquinho mais suja, se assim podemos dizer. Assim como qualquer centro de cidade, geralmente é sempre um pouquinho mais sujinho. Mas ela está na região central, então a maioria dos pontos turísticos, dos pontos históricos estão ali. E o centro é basicamente subdividido entre microcentro, onde fica a famosa Rua Florida, a Galeria Pacífico, a região do Retiro, que está entre o centro e a Recoleta, fica um pouquinho mais afastados das atrações históricas, Monserrate, onde está a famosa Plaza de Maio e a Casa Rosada, e San Nicolas, aonde fica a Avenida Corrientes e o Obelisco, e foi ali onde nós ficamos localizados, né, onde nós nos hospedamos, e a gente gostou muito, porque eu estava a uma quadra do Obelisco, na própria Avenida Corrientes, e a Avenida Corrientes é como se fosse uma Broadway de Buenos Aires, então ela tem muitas casas de teatro, ela tem uma vida noturna também agitada, então, por exemplo, quando nós voltamos de Bariloche para Buenos Aires, nós chegamos em Buenos Aires, era praticamente meia-noite. E ali na rua do nosso hotel estava tudo aberto. Então tinha McDonald's, tinha restaurante, tinha pizzaria, enfim, era bem movimentado. Então nós gostamos de ficar nessa região central. E aí, já deu pra ter uma ideia mais ou menos de onde você pretende se hospedar? Deixa aqui pra mim nos comentários. E aproveita e te convido para me seguir no Instagram. Lá no Instagram eu posto as dicas de viagens mais em tempo real e tenho destaque também sobre Buenos Aires. Então eu vou deixar o meu arroba aqui para vocês me seguirem e me mandam um oi lá também. Fala que você me conheceu pelo YouTube. Dica 9, ainda sobre hospedagem. Então sobre o imposto IVA. Diferente
diferente das comidas, o Uber, que eu indico você pagar sempre em pesos, com aquele dinheiro que você sacou da Western Union, a hospedagem eu indico você reservar sem pré-pagamento para pagar na hospedagem e com o seu cartão global. Por quê? Se você pagar em dinheiro, você vai pagar o imposto IVA, que é 21%. Se você pagar com o seu cartão, e tem que ser o global, porque o de crédito aqui do Brasil, você vai pagar aqueles montes de taxas, tá? Então tem que ser o global. Se você pagar com o seu cartão lá na hospedagem, você não vai pagar esse imposto de 21% do IVA. Então eu recomendo fortemente que você reserve a hospedagem sem pré-pagamento e pague quando chegar na hora do check-in com o seu cartão global. Essas e outras informações sobre Buenos Aires, como o que fazer na cidade, roteiro para os dias de viagem, eu tenho no meu guia de viagem a Buenos Aires. Então, se você quiser te adquirir, se for te ajudar mais ainda, né, no planejamento da sua viagem, o link do meu guia está aqui abaixo na descrição e você pode adquiri-lo. Dica número 10, restaurantes. Uma coisa interessante que eu acho que vocês têm que saber é sobre a propina e o coberto. O que é o coberto? O coberto seria uma taxa que fica na sua conta, que ela seria basicamente por você estar utilizando a estrutura do restaurante, os talheres do restaurante, e ela é cobrada por pessoa. Eu vou ver se eu coloco aqui na tela pra você alguma foto de conta nossa que foi cobrada o coberto. Eu percebi que não foram em todos os restaurantes, mas em alguns sim. Então você provavelmente vai se deparar com essa taxa na sua conta quando você for pagar. E propina seriam as gorjetas, que é algo muito forte lá. Geralmente a gorjeta é deixada mais ou menos com o valor de 10% da sua conta. E alguns garçons chegavam até a falar pra gente que o valor não estava descrito na conta da gorjeta, se a gente quisesse deixar. Então, de forma geral, nós deixávamos gorjeta, então contando ali uns 10% do valor da conta. Isso é bem forte lá, essa cultura de dar gorjeta, que na língua deles seria a propina. Bom, eu deixei mais duas dicas extras para você que está planejando a sua viagem a Buenos Aires. Então, 11ª dica: seguro viagem. Não é obrigatório viajar com seguro viagem para Buenos Aires, mas eu considero imprescindível você que está indo para outro país contratar um seguro viagem sim. Por quê? Você pode ter uma infecção de garganta e precisar ali de um atendimento médico. Então, eu fui viajar, por exemplo, com infecção de garganta. O meu marido ficou com febre na viagem quase todos os dias. Então, se a gente precisasse piorar, se tivesse que ter um atendimento médico, é importante você ter um seguro viagem. Dependendo do seu cartão de crédito, você já tem direito a seguro viagem, seguro médico internacional. Então, vale a pena você dar uma olhadinha qual que é o seu cartão de crédito, olhar no site, ver se você tem direito aí. Caso não, você pode contratar também um seguro viagem. E um seguro que eu recomendo é o Seguros Promo. Eu contratei os Seguros Promos quando nós fomos para a Europa, por exemplo. Eu cheguei a testar o atendimento virtual deles, então solicitei para agendar uma consulta, porque eu tinha tido umas dores fortes no joelho. Acabei não indo na consulta, desmarquei, mas testei. E é um seguro muito acessível, um valor muito bacana. E eu tenho cupom de desconto para você também, tá? Então vou deixar o link aqui na descrição para você olhar, acessar e cotar o seu seguro viagem. E última dica, 12ª dica, é uma coisa que todo viajante tem que ter, é o seu adaptador de tomada. Então lá na Argentina as tomadas têm um padrão diferente daqui no Brasil. Então você vai precisar de um adaptador de tomada universal. Lá, o pininho, ele é assim, ó, deixa eu ver se dá pra mostrar. Tá vendo? Ele é tortinho. O adaptador de tomada, ele vem retinho, mas ele é flexível, então você consegue virar para o padrão argentino. Recomendo fortemente que você leve, senão você vai ter que comprar lá. Espero que você tenha gostado desse conteúdo que foi preparado com muito carinho para te ajudar na sua viagem. Um grande abraço. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário para eu te conhecer melhor e nós nos vemos na próxima.